Você já sentiu que Deus simplesmente não está ouvindo? Já clamou com toda a sua força e encontrou apenas silêncio? Já se perguntou se é possível ter fé e, ao mesmo tempo, viver na escuridão mais profunda da alma? Hoje vamos mergulhar no Salmo 88, considerado pelos estudiosos como o mais sombrio de todo o saltério, uma composição tão intensa e desesperada que até hoje desafia nossa compreensão sobre fé, sofrimento e a presença de Deus. O que você está prestes a descobrir vai transformar sua visão sobre os momentos mais difíceis da vida cristã, revelando verdades que permaneceram escondidas por milênios, até que a arqueologia, a linguística e a história antiga nos mostrassem dimensões completamente novas deste clamor ancestral. Vamos começar pelo texto completo do Salmo 88, e eu peço que você preste atenção em cada palavra, porque cada uma delas carrega um peso de sofrimento que precisa ser compreendido. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti clamo de dia e de noite. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está farta de males, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com os que descem ao abismo, estou como homem sem forças. Livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou preso e não posso sair. Os meus olhos estão consumidos pela aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás, porventura, maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e Te louvarão? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura, ou a Tua fidelidade na perdição? Serão conhecidas as Tuas maravilhas nas trevas, e a Tua justiça na terra do esquecimento. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. Por que, Senhor, rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o Teu rosto? Estou aflito e pronto a expirar desde a minha mocidade. Enquanto sofro os Teus terrores, estou perturbado. A Tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os Teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como águas, cercam-me todos de uma vez. Amigo e companheiro puseste longe de mim, e os meus conhecidos nas trevas. Percebeu algo único neste salmo? Ele não termina com esperança. Ele não conclui com "mas Deus me ouviu", ou então veio o livramento. Ele simplesmente termina nas trevas. E isso assustou gerações de estudiosos e teólogos. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o contexto histórico e cultural desta composição extraordinária. O título hebraico deste salmo nos revela informações cruciais que se perderam na maioria das traduções modernas. Ele é identificado como Cântico ou Salmo dos Filhos de Coré para o cantor mor sobre Maalat Leanote, Masquil de Emã, o Ezraíta. Cada palavra aqui carrega significado profundo. A palavra masquil vem do hebraico masquil, que significa literalmente aquele que dá compreensão ou poema contemplativo. Não é simplesmente um salmo de lamento, mas uma composição destinada a ensinar algo profundo sobre a experiência humana diante de Deus. Emã, o Ezraíta, identificado como o autor, não era uma pessoa qualquer. Historiadores bíblicos explicam que ele foi um dos 3 grandes sábios do tempo de Salomão, mencionado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, onde lemos que a sabedoria de Salomão era maior que a de todos os filhos do Oriente e que toda a sabedoria do Egito, incluindo Etã, o Ezraíta, Emã, Calcol e Darda. Arqueólogos descobriram evidências de que os Ezraítas eram uma linhagem de levitas especializados em música e adoração no templo,
guardiões de tradições litúrgicas antiquíssimas. Emã não era apenas um músico, era um teólogo, um sábio reconhecido internacionalmente, alguém que havia alcançado os mais altos níveis de compreensão espiritual em sua época. E aqui vem a primeira revelação que muda tudo. Este homem sábio, este adorador experiente, este servo de Deus reconhecido, estava vivendo a experiência mais devastadora de sua vida. Para entendermos o impacto disso, precisamos saber que naquela época, por volta do século X antes de Cristo, a cultura hebraica operava sob o que antropólogos culturais chamam de teologia da retribuição. A crença predominante era que bênção significava aprovação divina e sofrimento significava punição. Se você estava bem, Deus estava com você. Se você sofria, algo estava terrivelmente errado em sua vida espiritual. Agora imagine o escândalo teológico que este salmo representava. Um homem reconhecido por sua sabedoria e proximidade com Deus, compondo um cântico que seria cantado no templo, admitindo publicamente que estava vivendo uma escuridão da alma tão profunda que ele se sentia abandonado por Deus. Especialistas em literatura sapiencial explicam que este salmo quebra todos os padrões literários da época ao não oferecer resolução ou conclusão esperançosa. Vamos mergulhar agora na linguística profunda deste texto, porque cada palavra hebraica revela camadas de significado que se perderam nas traduções. Quando Emã começa dizendo Senhor Deus da minha salvação, ele usa duas palavras hebraicas específicas, Yahvé, o nome pessoal e íntimo de Deus, seguido de Elohei Yeshuati, que literalmente significa Deus das minhas salvações, no plural. Mesmo em seu desespero mais profundo, Emã reconhece que Deus não salvou apenas uma vez, mas múltiplas vezes. Ele está construindo seu lamento sobre um fundamento de história com Deus. A expressão clamo de dia e de noite usa o verbo hebraico tsaak, que não é simplesmente orar ou pedir. Linguistas explicam que tsaak era o grito de socorro específico usado por escravos oprimidos ou pessoas em perigo mortal. É o mesmo verbo usado para descrever o clamor dos israelitas no Egito em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Emã não está fazendo orações educadas, ele está emitindo gritos de desespero absoluto. Quando ele diz, a minha alma está farta de males, a palavra hebraica para farta é saba, que significa literalmente estar saturado até não poder mais. É a mesma palavra usada para descrever alguém que comeu até não conseguir mais um bocado. Sua alma estava completamente encharcada, saturada de sofrimento. E a palavra males aqui é ra'a, que no hebraico abrange não apenas dificuldades, mas calamidades, desastres, aquilo que destrói e devasta. A expressão estou contado com os que descem ao abismo revela algo fascinante quando examinamos o contexto cultural. A palavra abismo aqui é bor, que arqueólogos explicam que era literalmente uma cisterna vazia, um buraco cavado na rocha calcária para armazenar água. Quando secava, essas cisternas eram usadas como prisões temporárias. Foi em um bor que José foi lançado por seus irmãos em Gênesis, capítulo 37. Emã está dizendo que se sente como alguém jogado em uma prisão subterrânea, cortado da luz, da vida e da esperança. Mas a expressão mais impactante vem a seguir: livre entre os mortos. A palavra hebraica shopshi, traduzida como livre, é profundamente irônica. Linguistas explicam que shopshi era o termo técnico para escravos libertos, pessoas que haviam sido libertadas de suas obrigações. Emã está dizendo que ele foi liberado para o reino dos mortos, como se Deus o tivesse despedido da vida. É uma das expressões mais dolorosamente sarcásticas de toda a Escritura. Quando ele menciona os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais,
precisamos entender o conceito hebraico de memória divina. Para os antigos hebreus, Deus lembrar de alguém não era simplesmente recordar cognitivamente, era agir em favor dessa pessoa. Quando Deus lembrou de Noé, em Gênesis capítulo 8, as águas começaram a baixar. Quando Deus lembrou de Raquel, em Gênesis capítulo 30, ela concebeu. Então, quando Emã diz que Deus não se lembra dos mortos, ele está dizendo que Deus não age mais em favor deles. Eles estão além do alcance da intervenção divina. A expressão puseste-me no abismo mais profundo usa duas palavras hebraicas intensificadoras. Bor taktiot, literalmente abismo das profundezas mais baixas. Geólogos que estudam a topografia de Israel explicam que a região possui formações calcárias, com cavernas que descem a profundidades impressionantes. O Mar Morto, localizado a aproximadamente 427 metros abaixo do nível do mar, era conhecido como o ponto mais baixo da Terra habitável. Emã está usando linguagem geográfica que seu público conhecia intimamente para descrever uma descida espiritual e emocional sem precedentes. Quando ele diz, sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas, a palavra ondas é mishbar, que eram especificamente as ondas quebradas do mar. Marinheiros da antiguidade explicavam que as ondas quebradas eram as mais perigosas, capazes de destruir embarcações e afogar navegadores experientes. O Mar Mediterrâneo, que fica a aproximadamente 80 quilômetros a oeste de Jerusalém, era conhecido por tempestades súbitas e devastadoras. Emã está dizendo que as aflições não vêm uma de cada vez, mas como ondas sucessivas que o impedem de recuperar o fôlego. A afirmação, afastaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para com eles, revela algo crucial sobre o contexto social da época. Antropólogos culturais explicam que na sociedade do Antigo Oriente Próximo, a identidade pessoal estava profundamente entrelaçada com relacionamentos comunitários. Ser rejeitado pela comunidade não era apenas solidão, era perda de identidade, era morte social. A palavra abominação é toeba, o termo mais forte no hebraico para repulsa ritual e social, usado para coisas consideradas profundamente ofensivas e impuras. Agora chegamos a uma das seções mais perturbadoras do Salmo, onde Emã questiona diretamente a Deus com uma série de perguntas retóricas sobre os mortos. Mostrarás, porventura, maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Aqui precisamos entender o conceito hebraico de Sheol, a morada dos mortos. Arqueólogos descobriram que civilizações contemporâneas, como a mesopotâmica e a egípcia, tinham conceitos elaborados sobre a vida após a morte, mas o conceito hebraico primitivo de Sheol era muito mais sombrio. Era um lugar de silêncio, esquecimento e inatividade. Não havia louvor a Deus em Sheol. Documentos da época confirmam que o louvor e a adoração eram privilégios dos vivos. Emã continua, será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? A palavra benignidade é chesed, um dos termos mais ricos da língua hebraica, que abrange amor leal, misericórdia pactual, fidelidade inabalável. É a palavra usada para descrever o amor de aliança de Deus por Israel. E Remã está perguntando se esse amor ainda opera quando alguém está tão baixo que já não pode mais percebê-lo ou experimentá-lo. Serão conhecidas as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? A expressão terra do esquecimento é Eretz Neshiyah, um termo que linguistas explicam ser único neste salmo. É como se Emã estivesse inventando uma expressão para descrever um lugar onde tudo é esquecido e onde tudo esquece. É o oposto da terra dos vivos, onde memória, história e identidade são preservadas. Mas então vem o versículo 13,
E aqui está uma das revelações mais poderosas de todo o Salmo. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. A palavra porém aqui é va'ani, uma conjunção que indica contraste enfático. Mesmo em meio a todo esse desespero, mesmo questionando se Deus ainda age, mesmo se sentindo abandonado, Emã continua clamando. A expressão de madrugada usa a palavra boker, que era literalmente o momento quando a primeira luz começa a romper a escuridão entre 3 e 5 da manhã. Historiadores explicam que este era considerado o momento mais propício para a oração no mundo antigo, quando a escuridão ainda dominava, mas a promessa da luz já estava presente. Quando Emã pergunta, por que, Senhor, rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? Ele usa o verbo zanad para rejeitas, que significa literalmente empurrar para longe com violência. E escondes é satar, que era o termo usado para esconder algo deliberadamente, como quando alguém esconde um tesouro. A teologia da presença divina no antigo Israel estava centrada no rosto de Deus. Quando Deus fazia seu rosto brilhar sobre alguém, significava aprovação e bênção. Quando Deus escondia seu rosto, significava juízo e rejeição. A expressão "estou aflito e pronto a expirar desde a minha mocidade" revela que o sofrimento de Emã não era recente. A palavra mocidade é noar, que poderia se referir à adolescência ou juventude. Ele estava dizendo que esta experiência de escuridão da alma não era nova, era algo que o acompanhava há décadas. E pronto a expirar usa a palavra gava, que significa literalmente dar o último suspiro. Emã estava vivendo na iminência da morte por um período prolongado de sua vida. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. A palavra terrores é aimá, que era usada especificamente para o pavor que paralisa, o medo que tira toda a capacidade de ação. E retalhado é tsamat, um verbo que significa literalmente cortar em pedaços, aniquilar completamente. Não é apenas sofrimento, é destruição sistemática. O Salmo termina com uma das imagens mais devastadoras de toda a Escritura. Eles me rodeiam todo dia como águas, cercam-me todos de uma vez. Amigo e companheiro puseste longe de mim, e os meus conhecidos nas trevas. A última palavra do Salmo em hebraico é machashak, trevas. Não há luz no final, não há resolução, não há, mas então Deus respondeu. Apenas trevas. E aqui está onde a arqueologia e a história nos revelam algo absolutamente fascinante. Durante séculos, estudiosos debateram por que este salmo foi preservado no cânon das Escrituras. Por que incluir uma composição que termina sem esperança? Recentes descobertas de manuscritos antigos e estudos sobre práticas litúrgicas do Segundo Templo revelam que o Salmo 88 era especificamente cantado durante momentos de luto coletivo extremo, como durante a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. e depois pelos romanos em 70 depois de Cristo. Ele se tornou a linguagem autorizada do povo de Deus para expressar o inexprimível. Mas aqui vem a revelação que muda absolutamente tudo sobre nossa compreensão deste salmo. Especialistas em estrutura do saltério descobriram que o Salmo 88 nunca foi destinado a ser lido isoladamente. Ele é parte do terceiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 ao 89. E o que vem imediatamente depois do 88? O Salmo 89, que começa celebrando as misericórdias do Senhor, cantarei perpetuamente, e termina com uma das mais poderosas afirmações da fidelidade eterna de Deus à aliança davídica. Estudiosos da literatura hebraica explicam que o Salmo
88 foi estrategicamente posicionado para criar tensão teológica máxima antes da resolução no 89. É como se os editores do Saltério estivessem dizendo: sim, há momentos onde a escuridão é tão profunda que não conseguimos ver saída. Sim, há experiências onde Deus parece terrivelmente ausente. Sim, é possível ser fiel e ainda assim sentir-se abandonado. Mas essa não é a última palavra. A fidelidade de Deus transcende nossa capacidade de percebê-la no momento. E aqui está algo que teólogos contemporâneos descobriram ao estudar este salmo à luz do Novo Testamento. Jesus Cristo na cruz experimentou exatamente o que Emã descreve. Quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele estava citando o Salmo 22, mas estava vivendo o Salmo 88. Ele estava experimentando a escuridão absoluta, o silêncio de Deus, o abandono total. A diferença é que conhecemos o final da história de Jesus. 3 dias depois, a ressurreição. Mas no momento da cruz havia apenas trevas. Isto significa que quando você está vivendo o seu próprio Salmo 88, quando as orações parecem ricochetear no teto, quando Deus parece ter desaparecido, quando o sofrimento não faz sentido, você não está sozinho. Você não está sendo menos espiritual. Você não falhou em sua fé. Você está experimentando algo tão real e tão profundo que Deus inspirou que fosse preservado nas Escrituras para que gerações futuras soubessem. Isto também é parte legítima da jornada de fé. Como isso se aplica hoje? Precisamos abandonar a ideia de que fé genuína sempre resulta em alegria constante e respostas imediatas. Emã, um dos homens mais sábios de sua geração, um adorador experiente, um servo reconhecido de Deus, viveu anos em escuridão espiritual. E sua resposta não foi fingir que estava tudo bem. Não foi fabricar gratidão artificial. Foi continuar clamando, continuar se apresentando diante de Deus, mesmo quando parecia absolutamente inútil. A aplicação prática desta revelação muda completamente como abordamos nossa vida de oração e nossa compreensão de Deus. Primeiro, você tem permissão divina para ser honesto com Deus sobre seu desespero. Emã não suavizou nada. Ele acusou Deus diretamente de afastá-lo, de esconder seu rosto, de lançá-lo nas profundezas. E esse clamor foi preservado nas Escrituras, cantado no templo, considerado parte da revelação divina. Deus prefere sua honestidade desesperada à sua piedade fingida. Segundo, a ausência da sensação da presença de Deus não é evidência da ausência de Deus. Emã começou o salmo chamando Deus de Deus da minha salvação, mesmo quando estava convencido de que Deus o havia abandonado. Há uma fé mais profunda que opera abaixo do nível dos sentimentos. Uma fé que continua chamando Deus pelo nome, mesmo quando Deus parece ter se esquecido do seu. Terceiro, o sofrimento inexplicável não é punição divina automática. A teologia da retribuição, que dominava o pensamento da época de Emã, foi progressivamente desconstruída através do livro de Jó, dos Salmos de Lamento e, finalmente, pelo próprio Cristo. Emã era um homem justo, vivendo em trevas inexplicáveis. Isso acontece. E Deus não apenas permite que aconteça, Ele inspirou que a experiência fosse documentada e preservada. Quarto, continuar clamando quando parece inútil é em si um ato de fé radical. Emã poderia ter desistido, poderia ter parado de orar, poderia ter concluído que era inútil, mas versículo 13 nos mostra que ele continuou, de madrugada, no momento mais escuro, antes da luz, ele continuou apresentando suas orações. Isso é fé operando no nível mais puro. Hoje, psicólogos e terapeutas que trabalham com depressão clínica e crises de fé explicam que o Salmo 88,
Oferece linguagem para o que muitos experimentam, mas não conseguem expressar. Dá permissão para nomear a escuridão, sem precisar forçar uma conclusão esperançosa prematura. E neurologistas que estudam trauma e sofrimento prolongado explicam que ter linguagem autorizada para nossa dor é parte essencial do processo de cura. Mas aqui está a mensagem final de esperança que precisa tocar seu coração hoje. Emã escreveu o Salmo 88, mas ele sobreviveu. Sabemos disso porque ele é mencionado como um dos grandes sábios de Israel. Ele saiu das trevas. O Salmo não registra a saída, porque esse não era o propósito. O propósito era documentar a experiência em seu ponto mais escuro, para que quando você estiver lá, você saiba que não está fora do alcance de Deus, não está além da comunidade de fé, não está desqualificado da jornada espiritual. A escuridão que Emã descreve não é o fim da história, é um capítulo real, doloroso, legítimo, mas ainda assim um capítulo. E o fato de este salmo estar nas Escrituras significa que Deus honra essa experiência como parte sagrada da jornada humana em direção a Ele. Você pode estar vivendo seu Salmo 88 agora, mas se você está clamando, mesmo no escuro, mesmo quando parece inútil, você está exatamente onde Emã esteve, e ele saiu, e você também sairá. A mensagem final que precisa permanecer em seu coração é esta: a fé mais profunda não é aquela que nunca duvida, mas aquela que continua clamando apesar da dúvida. Não é aquela que sempre sente Deus perto, mas aquela que continua chamando Deus pelo nome quando ele parece infinitamente distante. Emã nos ensina que você pode estar nas trevas mais profundas e ainda assim estar no caminho de Deus. Você pode questionar por que Deus escondeu seu rosto e ainda assim ser um adorador legítimo. Você pode se sentir abandonado e ainda assim pertencer à comunidade da fé. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que experimentou o abandono absoluto na cruz para que nunca estivéssemos verdadeiramente sozinhos em nossa escuridão, encha seu coração neste momento, que você tenha a coragem de Emã para ser brutalmente honesto com Deus sobre sua dor. Que você tenha a persistência de Emã para continuar clamando mesmo quando parece inútil. E que você saiba, no mais profundo de sua alma, que sua noite mais escura não é o fim de sua história, mas apenas um capítulo que Deus está usando para escrever algo mais profundo em você do que você pode imaginar agora. Em nome de Jesus, o Deus que desce até nossos abismos mais profundos para nos encontrar lá, que sofreu o abandono divino para que nunca fôssemos abandonados, que conhece intimamente cada palavra do Salmo 88, porque Ele próprio o viveu, receba esta palavra. Suas trevas não são mais escuras que a luz de Deus. Seu desespero não é mais profundo que a fidelidade de Deus. E seu clamor, por mais desesperado que seja, nunca cai em ouvidos surdos. Continue clamando, continue se apresentando, continue chamando Deus pelo nome. Porque mesmo quando você não consegue ver, Ele está escrevendo uma história de redenção que um dia você vai olhar para trás e reconhecer sua mão em cada página, até nas mais escuras. Para a glória de Deus Pai, que nos deu a palavra como espelho da alma humana em toda a sua complexidade, e Jesus Cristo como ponte entre nosso desespero e a esperança eterna. Amém.